Olá pessoal, meu nome é Nelson e eu sou responsável técnico pela empresa Metrópolis Soluções Técnicas. E nesse terceiro vídeo dessa série que nós estamos fazendo sobre recuperação estrutural, eu vou falar sobre a substituição das barras principais de uma viga, sobre as formas e o grauteamento das vigas. Eu espero que vocês gostem do vídeo e se vocês ainda não viram os outros dois, eu aconselho que vocês procurem aí no canal para ter uma sequência e conhecer como é feito todo esse processo de recuperação estrutural. Para mostrar como é feita a substituição dessas barras, nós vamos usar essa viga aí. Como vocês podem ver, ela só estava com uma barra embaixo, bem danificada, a outra já nem existia mais e sem os estribos. Após ter feito o escoramento da laje ao lado da viga, para aliviar a tensão e a carga sobre essa viga, é que nós vamos iniciar o tratamento. E aí eu vou mostrar para vocês passo a passo como isso é feito. Bom pessoal, agora vamos falar aqui sobre a substituição das barras. Como eu mostrei no vídeo anterior, essa aqui era aquela barra que já estava muito comprometida, já tinha perdido muito da seção, e a de cá, vocês podem ver que ela já nem existia mais. Então nós fizemos a substituição. E aqui foi legal que vocês vão ver duas formas de fazer essa substituição. Como eu explico sempre nos vídeos, né? A gente vai removendo o concreto até achar uma parte da armadura, como essa daqui, que ela ainda mantém a seção, embora tenha aqui todas as características, né, de que passou por esse processo de corrosão, mas ela não perdeu uma porcentagem muito alta da sua seção. Então, primeiro nós fizemos aqui o transpasse, colocando a barra nova, na mesma dimensão da original, e foi feita a amarração com arame recozido. Um detalhe aqui, ó, nós já colocamos um estribo aqui para que ela pudesse se manter na posição correta e a gente ia fazer a recuperação dessa parte do concreto. Agora aqui, como eu falei, o outro ponto, nós fizemos uma fixação. Como eu falei, muitas vezes você não consegue, tá vendo? A barra estava tão corroída que a gente não conseguiu manter aqui o espaçamento mínimo, né, que a norma pede, de 15 centímetros para o transpasse. Então, o que nós tivemos que fazer? Com o auxílio de uma furadeira, nós fizemos um furo aqui no pilar, entramos com essa broca, uma média aí de 10 a 15 centímetros, foi o que a gente conseguiu alcançar. Entramos com a barra e fizemos a fixação dela utilizando o compounder. Então, são duas formas que você pode agir. Tá? Você pode fixar essa barra no pilar com a utilização da cola química e pode também fazer, como nós fizemos do outro lado, com a questão do transpasse. Olha lá, bem de perto aqui como foi feita essa colagem. Daqui da mesma forma. Aqui está um pouco bagunçado aqui, porque aqui a gente já estava fazendo a vedação da forma, nós vamos falar isso depois, com gesso. Então ficou meio lambuzado aqui, mas dá para perceber bem claramente aqui, ó, a utilização do compounder. Então aí as duas barras novas, elas ainda vão passar por todo o tratamento, aplicação do primer. Ó, aqui desse lado a mesma coisa. Vê aquela barra que já nem existia mais, né? Ela foi cortada aqui, mas nesse caso a gente ainda conseguiu pegar um espaço bom, onde a gente conseguiu fazer a amarração. Quando a barra perde média de 20%, 30%, que nesse caso é que é aconselhado, né, que se faça a substituição ou reforço, eu sempre deixo claro nos meus vídeos, né, eu prefiro fazer o reforço, ou seja, eu mantenho a barra, sempre que possível eu mantenho a barra aqui e coloco uma nova. Às vezes isso não é possível por uma questão de recobrimento.
Então, às vezes a barra já está tão encostada aqui na lateral da viga ou do pilar que não dá para você entrar com outra mantendo a original, porque aí você não tem o recobrimento. Então aí não tem jeito, você é obrigado a substituir. Mas mesmo que essa barra estivesse, sei lá, com 50%, eu teria colocado a nova e deixado a antiga aqui. Eu sempre dou preferência para fazer dessa forma, mas nem sempre é possível. E aqui não teria problema, porque como a gente vai baixar, vocês vão ver que ela vai ficar bem abaixo da forma, vai dar um recobrimento bem grande, então não teve problema, a gente conseguiu fazer nesse sistema de amarração. Após a substituição das barras de aço, agora nós vamos passar para a próxima etapa, que é a recomposição dos estribos. Como vocês podem ver aqui, nós fizemos o mesmo processo que eu mostrei no vídeo anterior. Então, com o uso de uma serra magna, nós criamos essas valetas aqui para que o estribo ficasse bem dentro do concreto, e a hora que nós fizermos a forma e que for feito o grauteamento, eles têm uma boa cobertura. Se a gente simplesmente só furasse aqui, mesmo a gente aumentando a viga pelo lado de cá, que vai ser feito um reforço, do outro lado, por causa do revestimento, isso não seria possível. Então, já que a gente ia fazer de um lado, nós já resolvemos fazer dos dois lados. E é bem simples, tá? É feito os dois cortes aqui com o uso da serra mármore, retiramos essa parte do concreto, fazemos o furo aqui, montamos os estribos e ele é colado aqui com adesivo compounder. E na parte de baixo nós fazemos a amarração tradicional com arame recozido. Como vocês podem ver aí, a gente obedeceu o espaçamento original da viga. Do outro lado aqui a mesma coisa. Podem ver que, como eu falei, ó, o revestimento aqui não vai permitir que a gente aumente a espessura dessa viga pelo lado de fora. Então, o nosso reforço ele vai ser feito apenas pelo lado de dentro. Mas da mesma forma, nós cortamos aqui, fizemos os furos, encaixamos todos os estribos e colamos com um compounder. Com isso, não corre o risco, na hora que a gente estiver fazendo a forma e for fazer o grauteamento, no caso dessa viga vai ser feito o grout com o pedrisco, essa armadura, essas barras saiam do lugar. Aqui nós também já tínhamos feito o tratamento, passado o jato de areia e aplicado o primer. Está aí no detalhe a colagem feita com o compounder. Um outro detalhe também, que eu acabei esquecendo de mencionar no vídeo anterior, é o seguinte: como vocês estão vendo aqui, foi feito o transpasse e nós fizemos a amarração. E muita gente me pergunta se pode ser feito com solda, essa fixação aqui. E sim, pode ser feito, tá? Nada impede. É que normalmente a gente faz com arame recozido, é mais fácil, né? Você não tem que ter um outro profissional que mexa com solda, né? Se você já está com um armador na obra, é muito mais fácil trabalhar aqui com um arame recozido. Provavelmente ele não saiba mexer com solda, mas se você tem à disposição uma pessoa que saiba mexer e tem o equipamento de solda e achar que é mais fácil, você pode sim fazer uns 2, 3 pontos aqui de solda e estaria fixado as barras do mesmo jeito. Mas normalmente a gente só usa esse tipo de solução quando acontece o seguinte, como aqui, por exemplo, né? Você vê que a barra ainda está grudada aqui no concreto. Então você não tem como passar o arame recozido aqui por trás. Então quando você encontra alguma situação desse tipo, onde você não quer abalar muito a estrutura, uma viga assim que já está comprometida, fazendo furos aqui ou tendo que bater para remover essa barra de ferro original do concreto, então é mais fácil a utilização da solda, tá? Mas quando você tem, como o caso aqui,
espaço suficiente para que o arame passe, esse método aqui é mais fácil. Muito bem, agora nós vamos falar um pouco sobre as formas. Bom, para começar, o ideal é que seja feita as formas com madeirite plastificado. Por quê? Primeiro, ele tem que ter no mínimo 2 centímetros de espessura esse madeirite, 20 milímetros, porque senão o peso do grout que a gente utiliza pode deformar muito ele e aí não ficar um acabamento legal, tanto em viga como em pilares. Segundo, o fato dele ser plastificado vai facilitar bastante na hora da desforma, vai dar um acabamento também melhor, ele pode ser reutilizado e aí você economiza, porque você não vai ter que fazer toda hora forma nova e você economiza, que ele sendo plastificado, você dispensa o uso do desmoldante. Outro detalhe interessante é isso aqui, todas as nossas formas a gente faz dessa forma, então, madeirite, 20 milímetros, plastificado, e aqui a gente prega um sarrafo de 5, tá? E um sarrafo também grosso, com 2,5 a 3 de espessura. Por que é feito dessa forma? Justamente pensando no reaproveitamento. Isso aqui é uma lateral de uma viga, tá? Essa parte aqui vai ficar para baixo e nós vamos ter um outro madeirite também plastificado, sem esse sarrafo, ele vai ser liso, esse pedaço vai ser liso, e a gente vai prender aí embaixo. Então você vai pregar justamente aqui nessa lateral. E por que ele tem que ser mais grosso aqui? Para facilitar que você acerte o prego no meio dele e com isso ele fique mais fixado. Por que a gente faz dessa forma? Porque aí esse madeirite que vai embaixo, a gente faz ele mais largo. E dificilmente você vai pegar um prédio onde, por exemplo, todas as vigas têm a mesma espessura. Então fazendo dessa forma, você vai colocar o primeiro madeirite aqui embaixo, aí você vai fazer como se fosse um sanduíche. Do outro lado da viga, você vai poder pregar a mesma tábua. Então com isso você controla a largura da sua forma, então tendo um melhor reaproveitamento. Então se você já faz uma base, o fundo da forma mais largo, ela vai servir para qualquer tipo de viga. Mais para frente eu vou explicar, vou demonstrar isso, que aí fica uma forma melhor. Mas basicamente nesse primeiro momento, a ideia era explicar o tipo de madeira que a gente usa para a forma e como ela é montada. E a gente usa o madeirite no comprimento total, ou seja, cada forma dessa tem 2,10 de comprimento. Agora nós já temos aqui a forma colocada no lugar. Como eu expliquei antes, aqui está aquela forma, igual que eu mostrei, e aí para vocês entenderem melhor o que eu estava tentando dizer lá. O sarrafo está aqui, esse primeiro sarrafo, a gente prega ele aqui no canto, tá vendo? Forma por baixo. Vocês podem ver que ela está pregada no sarrafo. Aqui ela foi pregada bem na ponta. Aí vocês podem notar por aqui que já desse lado, tá vendo? Nós colocamos os pregos mais por meio. Depois eu vou mostrar do outro lado e vocês vão ver. E nós já deixamos o prego assim, com a cabeça um pouquinho para fora, também já pensando no reaproveitamento e na hora da desforma. Vamos lá. Agora, essa parte importante. Esse sarrafo aqui, ele foi colocado para que a gente pudesse usar esse gancho, que esse gancho ele vai pressionar a forma contra a viga, tá? Para que essa forma não abra durante e nem depois o grauteamento. Muitas vezes, dependendo da forma, a gente consegue fixar o gancho aqui. Quando ele fica muito curto, a gente acaba usando isso aqui como um suporte. Aqui, outro detalhe muito importante. Qual é a espessura que a gente vai aumentar no fundo dessa viga? Vão ser esses 3 centímetros aqui. Então a norma pede que no mínimo haja um recobrimento de 3. Então como a gente não está fazendo apenas a recuperação, nós estamos fazendo também um reforço, ou seja, nós estamos aumentando o diâmetro dessa viga. Então a gente optou por usar um sarrafo aqui de 3 milímetros.
você olhar por dentro dessa forma, depois ela vai ser vedada. Quando for feito o grauteamento, o grout vai encher todo esse espaço aqui. Então vocês vejam, ele está colado aqui no fundo da viga, encostado no fundo da viga. Então, a hora que a gente for encher, a parte de baixo da viga vai ficar 3 centímetros mais para baixo. Ou seja, a gente aumentou o tamanho dessa viga em 3 centímetros. E da mesma forma, nós vamos fazer na lateral. Se eu quero aumentar a espessura dessa viga, nesse trecho que vem desde lá de baixo até aquele meio onde a gente descascou, onde a gente deixou o concreto aparente, eu vou usar mais um outro tipo de sarrafo. Nesse caso, na lateral, para não ficar muito exagerado, nós optamos por essa madeirinha que também tem 2 centímetros, 20 milímetros, igual da forma aqui. Então a gente vai estar aumentando a viga embaixo 3 centímetros e na lateral nós vamos estar aumentando ela em 2 centímetros. Bom, agora eu vou mostrar aqui do outro lado para que vocês não fiquem com dúvidas. Está aqui a nossa forma de novo, está aqui o sarrafo, como eu mostrei, ó, os pregos aqui. Então essa primeira forma, ela fica encostada bem no cantinho para ficar firme. O gancho que eu mencionei para vocês, que vai pressionar essa forma para que ela não abra. Aqui nós temos o espaçador que a gente resolveu utilizar de 2 centímetros. Aqui embaixo nós vamos ter um enchimento de 3 centímetros. E como eu falei para vocês, pode ver que essa parte de baixo aqui, ela é mais larga. Então tá vendo? Nesse caso dessa viga, o diâmetro que a gente vai aumentar ela, então a gente precisou e pregou ela aqui. Então vamos supor que essa mesma forma, quando ela sair daqui, se ela for uma viga que seja mais larga, essa forma aqui vai poder ser aumentada até aqui. Se for mais fina, eu vou pregar ela mais para cá. Então perceba que essa parte das laterais que nós fizemos vão ser usadas várias e várias vezes, sempre do mesmo tamanho, porém a parte do fundo é variável. E você fazendo dessa forma, você vai ter uma economia muito grande de material. E sem contar de tempo, né? Você não precisa ficar fazendo as formas uma a uma, né? Para cada ponto você fazer uma forma. Você, na verdade, pega a mesma forma e só ajusta, mas elas já estão prontas. Então isso aí dá um ganho de tempo muito grande. Outro detalhe aqui, que do lado de lá ainda não estava pronto, é passar o gesso. Como eu coloquei lá, a gente vai preenchendo, né? Utilizando as madeiras como espaçador, mas depois é preciso vedar completamente a forma para que quando o grout, como ele é muito fluido, ele não acabe vazando. Um detalhe aqui, o gancho que a gente utiliza, percebe aqui desse lado encostado, e aqui a gente vai aumentar só com um lado. O escoramento da forma, 2,10, com 2 escoras apenas, não tem necessidade de ter mais que isso. Essa escora aqui é aquela estrutural que está sendo utilizada na laje para aliviar a tensão, né, dessa viga enquanto a gente não completa, mas na verdade essa forma ela está presa por esses 2 ganchos, um em cada ponta, e também escoradas aqui embaixo. Se a forma for muito comprida, como a gente faz, né, com 2,10, e a espessura que você for fazer de grout for muito maior, vão ter mais peso aqui, o ideal é que você coloque mais escoramentos. Isso é fácil de resolver. É a hora que você começa a fazer o grauteamento. Se você notar que a parte aqui de baixo ela começar a embarrigar, então você vai lá e coloca mais uma escora, 2 escoras, de acordo aí com a necessidade. Vai tudo depender da quantidade do grout que vai ser lançado aqui, ou seja, do peso. Então a gente inicialmente escora só as pontas, mas se vê que vai ser necessário, a gente coloca mais escoras pelo meio. Mais uma vez aí o detalhe, então já tinha mostrado para vocês esse lado, aqui estava com aquele sarrafo,
com 2 centímetros, aqui embaixo o sarrafo com 3 centímetros, e depois a gente faz o fechamento. Esse fechamento é feito assim mesmo, tá, gente? Com madeiras, com restos de madeira, com pedaços, isso aqui não importa. A vedação, e a gente possa aplicar o grout sem que ele vaze, para não ter desperdício. E aqui um outro detalhe sempre muito importante, porque é muito comum nos vídeos o pessoal perguntar isso. Mas como foi feito o lançamento? Como foi feito o lançamento? Eu sempre falo, gente, é sistema de cachimbo, é uma coisa bem básica. Então, imagine que a viga está aqui está a minha forma, que é até onde eu vou encher. Lembram que aqui atrás tem um sarrafo fazendo com que toda essa madeira aqui ela fique afastada 2 centímetros da viga original. E como é que nós vamos fazer o lançamento? Uma simples chapa, um rofo de alumínio. Então a gente faz essa dobra aqui, esse alumínio a gente coloca por dentro desses 2 centímetros que eu tenho aqui de folga. Então na hora que eu for lançar o grout, aí vocês vão ver, a gente simplesmente pega aqui e dobra para trás. Então isso aqui vai criar uma canaleta. E aí a gente joga o grout aqui por cima, ele vai escorrer por aqui e cair aqui dentro. À medida que eu achar que ele não está entrando mais, eu consigo adensar aqui. Você, com o uso de um ferrinho de estrivo, você consegue socar aqui para dentro. Fora isso, a gente vai batendo na forma, tanto na lateral como por baixo, para que não crie bicheiras. Bom, agora nós vamos mostrar aqui como é feita a preparação do grout. Como nós estamos trabalhando com uma espessura pequena, que é de 2 centímetros na lateral e 3 centímetros no fundo, nós vamos usar um traço de 4:1. Então a gente coloca aí 2 porções do grout, 1 porção do pedrisco, e agora nós vamos colocar mais 2 porções do grout. A gente coloca o pedrisco no meio, é só para facilitar na hora da mistura, tá? Não tem uma ordem precisa não, é que assim a gente sabe que fica mais fácil. Em casos de encamisamento de pilar, a gente pode até colocar um pouco mais do pedrisco. Então, nesse caso de encamisamento, a gente usa 4 medidas do grout para 2 de pedrisco. Como vocês podem ver aí, ó, depois de colocado, misturar bem. E quando acrescentar água, a forma mais fácil de fazer o grout, como é um material que seca muito rápido, é essa que a gente está demonstrando aí. Você coloca a água na caçamba, mistura bem o grout, até que ele chegue no ponto desejado. Tá? Ele tem que ficar, como eu sempre falo, mais ou menos numa consistência de mingau. Vocês vão ver que agora no começo aqui, a gente vai fazer ele até um pouco mais ralo, porque a gente pretende fazer o fundo da viga. Então, para que ele não crie bicheiras e para que ele se espalhe, né, porque ele é autonivelante, para que ele se nivele e faça um acabamento bem consistente, sem bicheiras, né, que fica um acabamento bem lisinho, a gente usa ele um pouco mais ralo. Depois, para as laterais, a gente vai dar uma engrossadinha nele. Só põe os pés, ó. Eu duvido ele tirar o pé dele de lá. Olha aí o detalhe que eu falei do lançamento. Vê como é simples? Nós já encaixamos aquele rufo de alumínio aqui, ele está dobrado as pontas, com isso o grout não tem perigo de escorrer, e ele joga aqui por cima. Então o grout vai escorrer aqui, vai cair. Como eu falei, ele está bem ralo, para poder fazer o fundo aqui da forma. Depois que ele estiver bem fluido, ele vai subir aos poucos. Quando ele passar do fundo da forma, aí eu posso até fazer ele um pouquinho mais grosso, tá? Mas nesse primeiro momento, ele tem que ser assim, realmente bem ralo, porque a ideia é que ele preencha todo o fundo da viga aqui, inclusive subindo pelo outro lado.
falou que vai mandar mensagem para ele um pouquinho antes. Nossa, como é essa na puta? Tu vai ver. Como é que o senhor lembra da bola, ele ficou em cima. Eu vim fazer isso aí lá no campo de Fátima e fechou o tempo, foi ocupado. Vou mostrar um detalhe aqui para vocês. Olha, como a gente está falando, ele está bem fluido, tem bastante água. Mas está vendo que ele não vai pegar toda a água? Ele vai simplesmente misturando. Muita gente comenta comigo que tentou fazer o grout, preparou o grout, antes de fazer o lançamento, o grout já estava seco. Então por isso que ele tem que ter bastante água. Mas quando ele pega aqui, você vai ver que ele raspa aqui o fundo, que é para pegar bastante do grout, bastante do pedrisco e não tanto a água. Essa água continua aqui, então ele vai puxando aos poucos, vai amolecendo, vai misturando e com isso você não tem desperdício do material. O Fátima, ele meteu fogo nesse dia. Ele queria pegar ele de porrada. Outro detalhe aqui, tá? Como eu falei, ó, ele veio enchendo daqui para cá, para que você tenha certeza que o fundo todo está preenchido, você vai deslocando aqui o nosso cachimbo, tá? Então ele começou aqui, fez uma quantidade aqui, quando ele achou que já chegou no canto, passou para cá, agora já está aqui. Outro detalhe também interessante, você vê aqui, a gente está usando 4 funcionários, um só para mexer o grout, porque ele realmente tem uma secagem muito rápida, o outro está aqui praticamente só para passar o pote aqui, para agilizar. Esse funcionário está fazendo o lançamento, enquanto esse aqui, ele está com o estrivo aqui na mão, é só vocês perceberem, e o martelo. Então, à medida que vai jogando, ele vai enfiando o ferrinho de estrivo aqui, para ir espalhando, para adensando, e ao mesmo tempo ele vai batendo, ó, tá vendo? No fundo da forma e nas laterais, para que não crie a bicheira. Pode engrossar um pouquinho mais, Pé. Agora eles já fizeram o fundo já tá saindo água lá do outro lado. Porque o fundo já está todo forrado. Já pode engrossar, agora deixar. E aí, Zé, forrou o fundo do João aí? Ponto de mingau agora. Olha o detalhe aqui, ele batendo na lateral, ele bate embaixo do martelo, porque a ideia aqui é que não só preenche embaixo, como também esse grout, como ele está sendo bastante fluido, ele tem que preencher até aqui, ele tem que subir. Então se ele tiver muito grosso no princípio, ele não vai conseguir subir. Quando você remover aqui a forma, você vai estar com uma série de bicheiras aqui do lado. Então por isso que é importante essa distinção, fazer ele bastante fluido no começo e depois nas laterais você pode até fazer ele um pouquinho mais grosso. Outro detalhe aqui, como vocês podem ver, ó, a forma do lado de cá, ela está encostada na viga original aqui. Como eu mostrei, essas vigas foram concretadas e a ferragem, de um lado, ela estava encostada na forma, por isso que deu problema, e do outro ela tinha bastante recobrimento. Então, quando a gente fez a forma aqui, desse lado não tinha necessidade do recobrimento, era só a recomposição do concreto. Agora, do lado de lá, a gente teve que encher para aumentar o recobrimento e fazer com que a viga realmente não volte a estourar a parte das armaduras aqui por baixo. Agora eu subi aqui no andaime para mostrar para vocês. Ó. Completamente preenchido, tá? De ponta a ponta. Essa sujeirada aqui depois a gente raspa com uma espátula e tá aí, o grauteamento pronto. Como vocês podem ver aqui, a nossa forma tem 2,10 metros, vai ver que ficou faltando um pedacinho aqui. E aí, vocês vão perguntar, e esse pedaço, vai preencher só esse pedacinho? Não. Quando a gente terminar isso aqui, que isso aqui for desformado, nós vamos mudar essa forma para o lado de lá
Nós vamos fazer a mesma coisa, vindo do canto de lá até aqui. Então vai sobrar também um pedaço. E aí a gente aumenta o reforço, porque quando eu for fazer esse canto, na verdade eu vou fazer esse canto aqui, o canto de lá e já pegando parte dessa outra viga aqui. Então aqui eu vou criar um T. Agora eu vou dar uma dica aqui, extra, que só depois de muita experiência é que a gente vai aprendendo e isso ninguém mostra. Se vocês lembrarem, quando a gente fez a recuperação aqui, toda essa armadura ficou exposta. Então a gente fez a recuperação, fez a criação dos novos estribos, mas aqui ficou fundo, o concreto estava lá dentro, mais ou menos na altura aqui dessa segunda barra. Então o que acontece? Durante o grauteamento, como eu expliquei, a gente quer que o grout faça preenchimento dessa lateral, ele passe aqui por baixo, então ele vai subindo e que ele venha até o lado de cá. Só que o que acontece? Com a experiência a gente notou que essa parte aqui era muito complicado para o grout encher, então sempre acabava criando bicheiras aqui. E isso dificultava o nosso trabalho, porque depois a gente ia fazendo essa recuperação. Então, com o tempo, com a experiência, a gente desenvolveu essa técnica aqui. Então, antes de montar a forma e fazer o grauteamento, a gente usa a argamassa polimérica, que ela vai ter a resistência aí do grout, para fazer esse preenchimento embaixo. Com isso, facilita muito para que, na hora do lançamento do grout, ele consiga passar facilmente aqui por baixo e subir aqui. Vocês podem ver toda a extensão da viga foi feita assim. O válido é para que depois que a gente coloque a forma aqui por baixo, vai lançar o grout aqui por cima. Então o grout vai escorrer aqui, vai formar uma camada aqui embaixo. Aí ele vai encher aqueles 3 centímetros a partir aqui do estrivo, que é para fazer o novo recobrimento, e ele vai virar. À medida que a gente vai batendo, que a gente vai adensando, o grout preenche tudo isso aqui e sobe pela outra lateral. Aqui o T que eu comentei com vocês. Esse foi a parte da viga que nós já grauteamos. A próxima vai vir mais ou menos até aqui. E depois nós vamos fazer uma forma pegando esse pedaço restante de viga e já essa continuação aqui. Com isso a gente cria um reforço muito mais seguro, sem possibilidade de haver fissuras nesse ponto desse T, onde uma viga encontra com a outra. Bom, gente, esse vídeo vai ficando por aqui. Nós vamos fazer outros dessa série. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam aí de curtir, compartilhar, se inscrever aí no nosso canal. E se você caiu de paraquedas nesse vídeo, eu aconselho que vocês assistam os outros 2. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.